De volta com o cenário político TCM. Neste terceiro bloco eu vou trazer a sua participação. Você que mandou mensagens aqui através das redes sociais, do nosso WhatsApp, vou trazer aqui a sua mensagem. Olha, vou passar uma informação muito importante. Está agora, neste momento, aqui em Mossoró, agora não, porque está fechado, viu, Tiago Santos? O ginásio do SESI só abre até as 4 horas da tarde. Mas a vacinação aqui em Mossoró, né, vai seguir durante o final de semana para 35 anos mais. Isso mesmo, a partir de 35 anos. Você vai até o ginásio do SESI amanhã, sábado, mas sábado e domingo em 10 UBSs aqui de Mossoró para você receber a sua vacina. Além dos trabalhadores dos Correios e dos bancários, pessoal da construção civil, pode ir tomar a sua vacina, que segue aí durante o final de semana. Ontem, o Congresso Nacional aprovou para este ano, vamos voltar aqui. É que ontem o Congresso Nacional aprovou o orçamento para este ano. Mas o grande destaque foi a polêmica da aprovação junto com um cálculo que aumenta o fundo partidário de 2 bilhões para incríveis 5,3 bilhões de reais. Esse é o dinheiro que sai do cofre do governo e vai parar nas mãos dos partidos e dos candidatos. A polêmica foi tanta que a votação teve que ser nominal, aberta. Dos 8 deputados do Rio Grande do Norte, apenas 2 foram contra. Natália Bonavides, do PT, e Rafael Mota, do PSB. Já João Maia, do PL, General Girão, do PSL, Carla Dixon, do PROS, Beto Rosado, do PP e Benes Leocádio, do Republicanos, foram a favor da proposta. Walter Alves não votou. Os 3 senadores aqui do estado foram contra esta proposta. Foi aprovada essa medida no Congresso Nacional, segue para a sanção presidencial. Alguns deputados e senadores afirmam que ainda é da lei de diretrizes, que precisa ser aprovado o orçamento, mas a gente já vê qual é a intenção aí dos políticos para o próximo ano. Ora, deputados, senadores aprovando um fundo partidário que será posto em prática nas eleições do ano que vem, então eles querem mesmo é que seja mais de 5 bilhões de reais. Imagine o que você poderia fazer aqui no Brasil com 6 bilhões de reais na educação, na saúde e na infraestrutura, né? Então, fique atento aí como vota o seu deputado, a sua deputada. Vamos voltar à nossa entrevista aqui com o Pedro Lúcio. Temos aqui participações chegando no nosso WhatsApp. O Zé Maria está nos acompanhando lá no Boa Vista. Ele está dizendo que aqui telespectador assíduo do nosso cenário político e é o empresário de Adeilson dos Teclados, viu, Tiago? É lá do Boa Vista, não é isso mesmo? Isso, lá do Boa Vista, acompanhando aqui o Zé Maria. Quem também está acompanhando aqui a gente, o nosso telespectador dizendo que a Olivanilson dizendo que a Liquigás já foi vendida. A Olivanilson do Sumaré, participando aqui conosco também. Quem também manda mensagem, e essa pergunta é interessante, do Westerley Ramalho. Um abraço para você, Westerley. Ele pergunta aqui sobre a capacidade de refino da planta da refinaria Clara Camarão em Guamaré e em quais combustíveis. Temos GNV em abundância. Por que desses preços tão altos? Questiona aqui o Westerley. Posso responder, Vonor? Sim, fica à vontade. Tá, é muito interessante entender que as plantas de refino no Brasil, da Petrobras, elas são interligadas e cada uma tem uma finalidade muito específica. Aqui em Guamaré, a gente produz querosene de aviação majoritariamente. A gente produz outros produtos, mas majoritariamente querosene de aviação. A gasolina que a gente consome e compra lá em Guamaré, para ser distribuída aos postos, ela vem lá da Bahia ou lá de Pernambuco, da Landulfo Alves e da Abreu e Lima, né? Então ela não vem, nem a gasolina nem o gás de cozinha vem exatamente de Guamaré. O que que acontece? O que que coloca em risco a gente hoje? A refinaria Landulfo Alves da Bahia está sendo vendida por um fundo estatal árabe chamado Mubadala. Então a gente vai perder o controle sobre a refinaria que abastece de gasolina e diesel o Rio Grande do Norte, por exemplo, e boa parte do Nordeste. Nós vamos perder o controle, vai deixar de ser da Petrobras, vai deixar de ter essa bandeirinha aqui, ó, que muita gente diz que gosta muito, né? Mas na hora de defender de verdade, não defende. Vai deixar de ser da Petrobras, vai deixar de ser do povo brasileiro para ser dos Emirados Árabes.
E aí, Vonovo, o que acontece? Eles vão cobrar o preço que eles quiserem. E se o brasileiro não quiser vender, não quiser comprar, eles vão vender para outro povo. Isso coloca diretamente em risco o nosso abastecimento de gasolina, diesel e gás de cozinha. Né? Respondendo aí o Westerley. Aqui na refinaria Clara Camarão, um ponto de distribuição, né? Um ponto de venda da gasolina da Petrobras, mas ele produz querosene de aviação majoritariamente. Querosene de avião. E por que o querosene de avião, que é produzido aqui no Rio Grande do Norte, não significa dizer que as passagens aéreas possam ser mais em conta? Porque tem algumas pessoas que preferem pegar voo em João Pessoa do que em Natal. É uma questão muito de logística do aeroporto, é mais determinante do que o preço do querosene de aviação. Aqui no Rio Grande do Norte, Vonove, nós temos uma das gasolinas, tínhamos, né, há pouco tempo atrás, um dos produtos, dos componentes, dos combustíveis, era o ponto mais barato. Um dos pontos mais baratos do Nordeste era comprar aqui na refinaria Clara Camarão. Era um ponto de distribuição avançado muito barato dentro do sistema da Petrobras. Essa era uma diferença pequena entre um e outro, né? Mas é um ponto muito barato. Para você ter ideia, aqui na refinaria Clara Camarão, lá em Guamaré, o preço da gasolina é R$ 2,59 vendido pela Petrobras. É o mesmo preço lá de Cabedelo, né, na Paraíba. Então, não é a Petrobras realmente que vai fazer a diferença nesse processo. Deve ser a mesma coisa com querosene de aviação. O que vai fazer a diferença é o restante da logística da entrega, né, final. A Petrobras, ela manda no preço, mas a diferença de um estado para o outro, a diferença do preço da passagem, a diferença do preço da gasolina, a diferença do preço do diesel, é o restante da cadeia que vai mandar. Sobe tudo igual, mas as diferenças permanecem, e aí são aqueles outros dois pontos que eu falei que podem causar diferença: impostos ou distribuição e revenda. Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, está mandando aqui um abraço para o nosso entrevistado. Nós temos uma outra pergunta aqui, justamente sobre um assunto que a gente já falou, Luiz Aires, ele perguntando por que na Paraíba a gasolina é mais barata do que aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gasolina do Ceará também tem uma diferença para menos, né, em comparação com o estado do Rio Grande do Norte. Nesses outros estados, o ICMS é menor, Pedro? O ICMS é exatamente o mesmo, Vonovo. Só tem um estado no Nordeste que tem um ICMS menor que o nosso, que é a Bahia. É 28,5% lá na Bahia. O nosso aqui é 29%. Na Paraíba, no Ceará, é o mesmo ICMS, né, 29%. E, se eu não me engano, tem um mais caro que é 30% no Maranhão. Então, a diferença, ela se dá pelos outros fatores, especialmente distribuição e revenda, como eu falei no início da entrevista. Lá em João Pessoa, por exemplo, eu não fiz o cálculo para Fortaleza ainda, vou fazer depois. Mas lá em João Pessoa, distribuição e revenda é 11% do preço final. Em cada litro de gasolina, fica 62 centavos para distribuidor e revenda. Aqui no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal, é 17% do preço final. Então, em cada litro de gasolina, fica lá R$ 1,11 para distribuição e revenda. Isso aí precisa ser verificado pelos órgãos responsáveis, Ministério Público, PROCON, mas, como eu falei, isso resolve, se a gente resolver isso, vamos supor que existe um grande problema e ele seja resolvido. Se a gente resolver isso, a gente resolve para o limite de R$ 5,60, que é o preço da gasolina lá em João Pessoa. Não é barato. A crise continua, a crise dos combustíveis. Quem pode realmente fazer esse valor do combustível, da gasolina, voltar para R$ 3,50 é o presidente Jair Bolsonaro, através do comando da Petrobras. É o presidente Bolsonaro que tem esse poder realmente de solucionar a crise. Eu não estou falando de solucionar a diferença. Solucionar a diferença você pode investigar, fazer ações do Ministério Público, ações de investigação de impostos, como você citou no início do programa. Isso é uma coisa que pode solucionar a diferença de preço, mas não soluciona a alta do preço. Solucionando isso, eu soluciono só a diferença. Para solucionar a alta, eu preciso agir na Petrobras, que é a fonte desses aumentos todos que nós vimos nos últimos meses. Nós temos aqui a participação do Emanuel, ele está dizendo que está falando com a gente aqui do Nova Betânia. Ele diz, pergunta ao entrevistado se ele acredita que um dia, no futuro, teremos 1 litro de gasolina custando R$ 3,50 aqui no Rio Grande do Norte. Eu creio que nunca mais, diz aqui o Emanuel. E aí, aquela pergunta ficou do bloco anterior. É possível resolver essa situação com uma canetada, Pedro?
É possível, Vono, eu acredito que nós podemos ter gasolina novamente a 3,50, porque é possível resolver essa situação. Se vocês se lembrarem bem, a gente puxar a memória um pouquinho, no início da pandemia, no desaquecimento do mercado mundial e queda do dólar, nós tivemos o preço a 3,70, 3,80 em alguns postos aqui no estado do Rio Grande do Norte, ali no início da pandemia. Claro que estava todo mundo em isolamento social, todo mundo praticamente sem usar os carros, né? Mas nós tivemos aquele preço. É possível chegar naquele preço novamente se a Petrobras tiver uma política para o povo brasileiro e não para os importadores, acionistas e multinacionais. O que está acontecendo hoje é que o povo brasileiro, mais de 200 milhões, estão sendo preteridos, estão sendo deixados de lado para satisfazer os interesses de lucratividade multimilionária dessas empresas de importação de derivados, de multinacionais que querem comprar a Petrobras e dos acionistas minoritários, né? Então, é possível resolver esse problema. Eu acho muito difícil que Bolsonaro vá resolver. Eu acredito que a saída dessa crise é a saída de Bolsonaro da presidência da República. Mas, se ele quisesse, ele tem todos os instrumentos para resolver essa crise. Pedro, com relação à Petrobras, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a gente tem acompanhado, né, o desinvestimento da estatal aqui no nosso estado, os prejuízos que tem causado na geração de empregos aqui em Mossoró, na região. Como é que está essa produção de petróleo aqui no nosso estado? Vamos ver, a nossa produção de petróleo ela despenca de forma acelerada. Desde 2016 isso acontece, mas mais acentuadamente em 2017, 2018 e até agora. Isso tem relação direta com os investimentos da Petrobras aqui no nosso estado. A Petrobras ela saiu de 1,5 bilhão de investimentos por ano para 400 milhões, menos de um terço. E as empresas privadas que chegam no lugar da Petrobras não têm a mesma capacidade de investimento, infelizmente. Os campos que foram vendidos até agora, o saldo tem sido negativo em produtividade, né? Infelizmente, a gente alertou e vem alertando sobre isso. Já estamos em estado avançado de privatização desses campos. Nos próximos meses deve sair o anúncio do vencedor da venda do Canto do Amaro, o maior campo de produção terrestre já na história do Brasil, né? Foi aqui o Canto do Amaro, aqui em Mossoró, Alto do Rodrigues e da refinaria de Clara Camarão, a refinaria lá do Ativo Industrial de Guamaré. Nos próximos dias deve sair o nome do comprador, da empresa compradora. E aí a Petrobras deve encerrar o seu ciclo no estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, como a gente veio alertando desde 2015, o saldo é negativo. Mas essa venda desses poços para empresas privadas, essa venda vai manter algum nível ou algum percentual de empregos aqui nesta área no nosso estado, Pedro? Mantém sim, Vonov, algum nível de percentual de emprego. É bem menor do que na Petrobras, mas vai ter operação. Não quer dizer que a Petrobras está vendendo e vai parar tudo. Não é isso. As empresas privadas vão assumir e vão cumprir o papel delas de ter lucro, né? O objetivo da empresa privada é esse. Então, enquanto elas tiverem lucro, podendo empregar o mínimo de pessoas possível com os salários mais adequados à região, é isso que elas vão fazer, né? O problema é a saída da Petrobras mesmo. O problema não são essas empresas privadas. Eu tenho dito muito isso, que nós não somos contra a empresa privada. Nós só sabemos que a diferença da empresa privada para a Petrobras, tanto em porte quanto em responsabilidade social, é gigantesca. E todo mundo sabe disso. Até as próprias empresas privadas, elas sabem disso e elas dizem isso, né? Só algumas pessoas que quiseram enganar o nosso povo com ideias contrárias. Pedro, nós temos aqui a participação, temos tempo ainda, do Elisiário. Ele questiona: a gente custa acreditar que este entrevistado está afirmando que a culpa é do governo que cobra menos impostos nos combustíveis. É politicagem, Pedro, que você está dizendo, diz aqui o Elisiário. Pois é muito difícil, porque as pessoas ainda não querem ver. Nós vamos ter um grande problema por isso. Porque as pessoas colocaram, gente como o Elisiário, colocou o Bolsonaro lá na presidência da República. O que deveria fazer agora? Cobrar de Bolsonaro. Ele é um político, ele é empregado do povo.
Mas, infelizmente, as pessoas, em vez de cobrar, ficam bajulando e deixando ele terceirizar a responsabilidade para outros. Bolsonaro, uma hora diz que o problema é do governo estadual, outra hora diz que tem caixa preta de não sei o quê, outra hora diz que a eleição foi fraudada de não sei o quê, outra hora ele fica tentando arrumar culpados, tentando arrumar terceirizados para assumir a culpa que é dele. Infelizmente, Elisiário, eu queria que não fosse. Se a responsabilidade fosse de Fátima Bezerra, eu tenho certeza que ela dialogaria com a sociedade de forma muito melhor do que Bolsonaro está fazendo, mas infelizmente a responsabilidade é de Bolsonaro. Os impostos estaduais e federais não mudaram. Bolsonaro não tem culpa na parte dos impostos, não, e nós nunca falamos isso. Os impostos federais também continuam o mesmo. O que mudou foi a política da Petrobras. E a Petrobras é gerida por gente colocada lá por Bolsonaro. Não custa a gente entender isso. Quanto mais demora a gente entender isso, mais demora para a gente resolver o problema. E pressionar quem tem que ser pressionado, que é um empregado do povo brasileiro, está lá pago pelo povo brasileiro, foi colocado lá pelo povo brasileiro e precisa ser cobrado pelo povo brasileiro. A gente precisa parar de deixar Bolsonaro terceirizar a responsabilidade que é dele, Elisiário. Pedro Lúcio, secretário-geral do Sindipetro, o sindicato que representa os petroleiros aqui do estado do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar conosco aqui no cenário político. Muito obrigado, Vonúvio, obrigado a quem assistiu, Westerley, Raimundo Nonato, obrigado a todos que participaram e vamos, gente, vamos colocar o nosso interesse na frente, né? Os responsáveis estão aí e precisam ser cobrados. Obrigado novamente. Seja sempre bem-vindo, Pedro Lúcio. A gente agradece a audiência de você que acompanhou mais esta edição aqui do Cenário Político. Lembrando que a reprise desta edição vai ao ar logo mais às 11 horas da noite. Tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso. Até segunda. Um abraço.